Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos nós nesse segundo dia de semana de oração, especialmente pela família, orar pela família, orar em favor da família, conversar sobre as nossas famílias. Ontem nós falamos dos desafios internos da família, que estão ali no campo relacional, na questão emocional, da competição, do corporativismo. Tudo isso pode gerar em nós uma distância, um abismo muito grande. Às vezes nós estamos pertinho das pessoas fisicamente, dentro da nossa casa, mas existe quilômetros de distância emocional entre um e outro, e isso deve ser atendido. E hoje nós vamos falar dos desafios externos. Quais os desafios externos que podem atrapalhar a nossa família, que pode gerar em nós um déficit relacional, emocional, de saúde? E com certeza, irmãos, todos nós aqui se prestarmos um pouco de atenção, vamos perceber que tem um monte de problemas lá dentro da nossa casa, que eles são gerados pelas questões externas, não as internas. Não tem nada a ver agora com as que nós falamos ontem, mas agora vocês vão perceber que tudo que nós vamos falar agora tem por influência externa. E nós vamos, em nome de Jesus, levar a sério esse momento, a sério essa mensagem, porque isso pode salvar a nossa família. Isso pode salvar a nossa família. Eu quero começar lendo a palavra do Senhor em 1 Pedro 5,8. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 5:8. Aos irmãos que estão participando pelo Facebook, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe também essa transmissão para que alcance mais famílias. E depois também esse vídeo estará disponível no YouTube, Igreja Presbiteriana de Registro, tá bom? Entra lá, se inscreve no canal também e compartilha o vídeo que estará disponível logo depois da transmissão aqui. Bom, capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 8, vamos ler todos juntos, todos nós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Bom, essa é uma realidade espiritual que deve ser levada em consideração em todos os momentos da nossa vida. Especialmente quando nós estamos falando nesse mês sobre a família. Isso não quer dizer que nós não falamos outros meses, não quer dizer que não seja importante outros meses, mas nós concentramos o assunto no mês de maio, falando da família e falando que existe realmente uma batalha, uma luta. Nós sabemos que nós travamos uma luta contra a nossa carne, contra os pecados que tenazmente nos assediam, que nós travamos uma luta contra o mundo, contra o sistema do mundo, que é pós-Deus, anti-Deus, contra Deus, e nós lutamos também com o próprio Satanás e as trevas. A palavra do Senhor deixa bem claro que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Existe uma batalha contínua, arrenhida contra a nossa família, contra os nossos filhinhos, contra os relacionamentos conjugais, contra a saúde da família. E nessa noite, irmãos, nós vamos falar justamente desses desafios externos. O apóstolo Pedro, ele deixa claro aqui para os irmãos, e ele prega para um povo, para um grupo de irmãos, que nós conhecemos como o povo da diáspora. O que é isso? É quando houve a dispersão do povo de Deus, eles foram para muitos lugares distantes, não estavam mais ali perto do templo, não estavam mais ali perto do povo de Deus em Israel, onde começou o cristianismo, mas eles estavam espalhados em vários lugares, e estavam às vezes, imaginemos nós aqui nesse grupo, 3 para um canto, 3 para o outro. Então a influência que eles iam ter da sociedade externa sobre as famílias, com o princípio, naquele caso, e no nosso caso, judaico-cristão, era muito grande. Então ele deixa claro, fala: fiquem sóbrios e vigilantes. Não é tempo de festinha, não fique simplesmente no torpor da sua existência, celebrando ad infinito o que não se deve celebrar. Preste atenção, fiquem sóbrios e vigilantes, fiquem atentos, olhando, esquadrinhando todos os momentos, porque existe uma razão: o diabo, vosso adversário, anda em derredor.
Pode perceber aqui que ele dá justamente a ideia da ação, do tipo do felino. Ele usa o exemplo do leão para falar que assim como o leão, quando vai caçar, ele fica à espreita, olhando ali, entre os arbustos, ele fica olhando, observando, procurando alguém para tragar. Esses dias eu vi uma chargezinha, e até compartilhei, e deu BO para o meu lado, porque começaram a discutir lá na minha página. Larguei todo mundo brigando lá, também não tirei não estava ofendendo ninguém, estava dando uma reflexão. Qual que era a imagem? A imagem era que tinha um leão correndo atrás de uma zebra, deu zebra para a zebra, e todas as outras zebrinhas ali, todas juntas, unidas, olhando a única zebrinha fugindo do leão. E aí que veio a polêmica, eu pedi para apanhar também. Estava escrito assim, o leão estava figurado como o diabo, e a única zebrinha sozinha, longe das outras zebras, estava escrito desigrejado. E aí estava escrito assim: eu não preciso de comunhão, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ficar perto dos irmãos, porque é justamente essa a cartada que nós vamos tratar aqui nessa questão, é justamente essa cartada que se lança hoje na mente dos cristãos. O cristão desigrejado, na igreja dá trabalho, você tem que se relacionar, tem um problema ou outro, às vezes tem um irmão que tem uma resenha que te irrita, uma irmã que fala alguma coisa que te irrita, uma atitude, um olhar, um desprezo, ou muito paparico demais, tudo isso às vezes pode gerar uma angústia, e a pessoa fala: não quero me relacionar com a igreja, eu quero ficar, eu sou a igreja de Cristo, eu faço isso sozinho. E aí, queridos, que nós ficamos muito disponíveis, muito expostos a esse leão que está procurando alguém para tragar. Quer ver só um exemplo? Só o fato dos irmãos que estão aqui participando pelo Facebook, nós estamos aqui presentes, ouvirmos esse momento, a explanação dessa mensagem, já gera em nosso coração vários sentimentos. Um deles é: puxa, é isso mesmo, eu concordo com isso, a gente tem que ficar pertinho do outro mesmo, estamos juntos. Mas também pode surgir o sentimento: não, pastor, o senhor está exagerando, parece que tem um campo de força aqui nessa igreja, e por isso o diabo não vem contra nós aqui. Não é bem assim, vamos argumentar. A questão é até bom, a igreja reformada ela tem a característica do argumento, a conversa é muito importante, o pensamento ele gera reflexão, ele gera mudança de comportamento. Mas a questão é, queridos, que está mais do que declarado na palavra de Deus, que a comunhão dos santos protege as famílias. A comunhão, por isso que está lá no credo apostólico: creio na comunhão dos santos. Por isso que quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi justamente chamar de volta os que tinham fugido, sumido, traz para perto. Por isso que quando Jesus foi levado ao céu, a igreja se reunia de casa em casa, partindo o pão com alegria e singeleza de coração, que havia temor no coração de cada um. Por isso que é importante ficar perto, porque isso protege. E o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, procurando quem está aí marcando toca, quem está aí dando sopa. E aí ele vem e ele destrói. Quais são as formas de destruição? Nós temos várias técnicas que Satanás deixa claro para nós, fica claro a atitude dele. Vocês podem perceber lá quando tem a tentação lá no deserto, Jesus ele foi tentado de todas as formas, mas algumas delas eu gostaria de destacar aqui agora. Uma delas foi justamente quando ele oferece para Jesus o paliativo do bem-estar. Quando ele fala para Jesus multiplicar os pães, ou transformar melhor as pedras em pães. O paliativo do estar bem, o importante é se sentir bem. Depois ele oferece também o governo, o poder desse mundo. O poder desse mundo. Ele oferece e fala: olha, se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo. E ele também provoca Jesus a tentar a Deus, a se lançar do pináculo do templo para quebrar uma regra. Qual era a regra que ele queria que Jesus quebrasse na frente de todo mundo? A lei da gravidade. Ia ser um show ver Jesus se jogando do pináculo do templo e flutuando. E Jesus podia fazer isso, ele era Deus, mas ele não fez. Vocês podem perceber que Satanás sempre vai jogar, tentando trazer para o nosso coração, para o coração da igreja, para o coração das famílias, somente o sentimento de bem-estar, de se dobrar diante das riquezas desse mundo, dos lauréis desse mundo, de se dobrar e de tentar a Deus.
Foi isso que ele fez com Adão e Eva, ele fez com o primeiro Adão e tentou fazer com o segundo Adão, que é Jesus, mas ele não conseguiu. Também tem alguns exemplos na palavra de Deus que eu quero destacar aqui, irmãos. O primeiro é um entorpecimento, o torpor. Vocês podem encontrar isso na história de Ló. O que aconteceu com Ló? Ló, quando ele estava com Abraão, ele estava com o povo de Deus, ele estava com o povo da aliança. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Por que ele fala que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra? Porque Abraão era o cristão do Antigo Testamento. O Abraão, aquele que cria no Cristo, que ele não conhecia como nós conhecemos, mas foi por causa do sangue de Cristo que Abraão também foi salvo. O sangue de Cristo fez efeito no coraçãozinho de Abraão, mesmo antes de ser derramado lá na cruz do Calvário. E por isso, aqueles que estão próximos da igreja do Cristo. Mas o Ló, ele sai, até por questões ali mesmo de relacionamento, e ele vai para um lugar onde aos olhos eram bonitos, eram as campinas do Jordão, e ele vai justamente montando, armando as suas tendas até chegar em Sodoma. E os irmãos vão perceber que aquela família, ela acabou sendo entorpecida pelo ambiente lá de Sodoma e Gomorra. E detalhe, se os irmãos observarem, é muito provável que Ló, ele era um dos juízes daquela cidade. Há uma possibilidade, porque ele ficava perto da porta. E era o costume dos juízes, daqueles que julgavam, ficar morando perto dos portais da cidade. Então era uma pessoa de uma certa influência. Mas aquele ambiente libidinoso, promíscuo, libertário, de Sodoma e Gomorra, foi diluindo a mente de quem? Da esposa e das filhinhas. Que coisa triste para um homem ou para uma mulher perder a sua família pelo entorpecimento desse mundo. Ver as pessoas se secularizando, achando que tudo é legal, que tudo é normal. Queridos, já está provado por A mais B. Não é legal, não é normal. E o que sobra depois são noites mal dormidas, são sentimentos de culpa, são sentimentos, aquela gastura na alma de ter feito algo que não deveria ser feito. Os irmãos vão perceber que a mulher de Ló, ela já nem o primeiro passo dela já foi comprometido pelo pecado. Ela estava conectada com aquela cidade, e ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela foi entorpecida pelo bem-estar daquela cidade. E as meninas, elas perderam o padrão lá do Jardim do Éden, o padrão que Deus tinha ordenado. As ordens do Senhor já não faziam mais efeito no coração daquelas meninas, e elas resolveram a preocupação delas de uma forma que Deus não se agrada. E se os irmãos olharem, a descendência dessas meninas foi uma descendência com um fim trágico. O entorpecimento, o torpor, ele é um problema externo que pode atrapalhar o relacionamento dos nossos filhos. Por isso, vamos prestar bastante atenção, irmãos. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem assina a Netflix? Quase todo mundo vai levantar a mão. Quem assina a Disney Plus? Quem assina a Prime? Quem tem Sky? Quem tem uma TV aí com 20, 30 canais? Observe quantas culturas entram dentro da nossa casa. Quem tem Facebook, Instagram? De tanto eu falar de Orkut, vocês viram, né? Que vai voltar o Orkut. Eu sabia. Era questão, né, Ângelo? Tanta propaganda, acho que o dono do Orkut estava assistindo nossas lives, né? Mas, ou seja, tem muita coisa ali disputando, muitas influências externas disputando a audiência da nossa família. Quanto tempo nós ficamos com a leitura da Bíblia? Quanto tempo nós ficamos em conversa sobre Deus na nossa casa? Quanto tempo que o Cristo é assunto do nosso lar? E quanto tempo nós navegamos na internet, assistimos um seriado, vemos um filme, vemos um desenho? Quanto tempo isso toma conta da nossa família? Olha quantas coisas externas, queridos, podem influenciar a nossa família. Isso pode entorpecer a nossa mente. Também tem uma outra questão muito triste também, que é a imprudência e a exposição da nossa família. Nós muitas vezes somos imprudentes e expomos a nossa família para pessoas que nós não conhecemos. Isso é uma
uma questão muito grave. Vocês vão encontrar essa história em 2 Reis, no capítulo 20. Vocês vão encontrar ali um homem, em alguma versão fala Barodoque ou Maradoque. Pode baixar um pouquinho que está muito alto. Pode baixar o... Aí. Esse homem, queridos, ele era o rei da Babilônia. E ele ficou sabendo que o rei Ezequias estava doente, mãe do céu. Ezequias não estava bom. É naquele contexto lá que Ezequias ora pedindo para Deus ter misericórdia, e Deus dá mais quantos anos para ele? 15 anos. E nesses 15 anos que Deus deu, ele fez estripulia. Não tivesse orado, não tinha cometido esse grande erro. Mas observem, esse homem, esse rei da Babilônia, descobriu que o Ezequias tinha ficado doente e mandou um presente para Ezequias. E emocionou o camarada. Queridos, lembra que uma vez eu falei sobre isso aqui? Não faça nada quando você estiver muito emocionado. Não tome decisões na mesa de festa. Não tome decisões na festinha de aniversário do seu filho, da sua filha, na festa de casamento de alguém. Até porque hoje, até mesmo entre os crentes, está comum passar de todos os limites e achar que está tudo bem. Tome cuidado com o que você faz nesses momentos. Ele ficou emocionado e o que ele fez? O texto diz, vocês vão encontrar depois lá, que ele trouxe esse camarada com um nome difícil, né? Vou falar o segundo nome dele, o Baladã. Trouxe ele para casa, mostrou primeiro todo o tesouro, né? Vocês lembram? Mostrou todo o tesouro. Olha, está vendo? Olha tanto ouro que a gente tem, olha aqui esse trono de ouro, olha isso aqui, olha essa parede cravada de pedras preciosas, olha aqui a minha coroa real, deixa eu mostrar para você também, olha aqui o nosso jardim, e foi mostrando todo o reino para aquele rei da Babilônia, e cometeu o outro erro grotesco. Sabe o que ele fez? Mostrou a casa dele. Queridos, quando a gente fala assim, está vendo, o pastor diz, não pode chamar ninguém em casa agora. Não, calma, cuidado com a interpretação ipsis das coisas. Ele levou uma pessoa que a gente já sabia, todo mundo já sabia, a fama da Babilônia, sabia que era escorpião que picava, e mostrou o lar, abriu a porta da casa. Eu estou com sede, vai lá, toma água lá na geladeira. Olha aqui minhas filhas, olha meus filhos, olha minha esposa, olha meu esposo, olha meu cachorrinho, olha meu periquito, papagaio, olha tudo. Quer saber de uma coisa? Isso é muito legal, está aqui uma chave reserva da minha casa. E ele foi dando concessões, ele expôs a sua família ao perigo. O inimigo tinha acesso à sua casa, acesso ao seu reino. O próprio Jeremias mesmo, já falou para ele, olha, Deus acabou de falar que você acabou de cometer um grande erro, camarada. O que vai acontecer? Os seus filhos, suas filhas, seu povo vai ser levado para o exílio babilônico. Um dia esse camarada que veio trazer um presente para você e você ficou emocionadinho, vai destruir a sua nação. Percebem, queridos? Os problemas externos, às vezes nós contamos os problemas da nossa família para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo sabe o problema conjugal de uma pessoa. Fica expondo a esposa, o esposo de algum problema. Todo mundo sabe os problemas dos filhos porque se expõem. E fique feliz, meu irmão, como eu tenho ficado feliz quando o Espírito Santo vem e põe o dedo na minha cara e fala, Tarcísio, você está errado, filho. Você está errado de ficar expondo sua casa assim. Você está errado de expor sua família desse jeito. Cuidado para quem você está expondo a sua casa. Às vezes uma pessoa torce para o mesmo time, já é suficiente para chamar para assistir o jogo junto lá em casa. Você acabou de conhecer. Tem o mesmo partido político, pronto. Já expõe a pessoa, já expõe a casa, os filhos, você não sabe quem que você está colocando lá dentro. Tem uma outra questão também, queridos. A dissolução. Então eu falei da imprudência, que leva à exposição. Agora a dissolução, queridos, olha só.
a dissolução da família, ela é consequência da insatisfação. E nós temos nesse exemplo o filho pródigo. O filho pródigo tinha caminho para dormir, sim ou não? Claro que tinha. Tinha uma rede na varanda, aquele chãozinho de assoalho, uma samambaia no canto? Claro que tinha. O filho pródigo tinha condições de se relacionar com os seus amigos, chamar os seus amigos para comer alguma coisinha juntos, tinha ou não? Tinha. Só que ele estava insatisfeito. Vamos tomar cuidado com a insatisfação. Insatisfeito com a família que tem, insatisfeito com os filhos que tem, insatisfeito com a esposa que tem, com o esposo que tem, insatisfeito com a casa que tem, com o recurso que tem, insatisfeito com a igreja que tem, com a cidade que tem, uma mania de ficar falando mal da cidade, uma mania de ficar falando mal da igreja, uma mania feia de ficar falando mal da família, expondo a família. A insatisfação leva à dissolução. Eu estou insatisfeito, então agora eu vou curtir a minha vida, vou viver outra vibe. E nessa ida, o que o filho pródigo fez? Ele gastou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Ele diluiu os seus recursos. E será que foram só os recursos do filho pródigo que foram diluídos? Não, de jeito nenhum. Com o seu anel, com o anel que foi embora, também foram os abraços. Com as sandálias que foram embora, foram os pés formosos do que anuncia as boas novas, da alegria do filho chegando em casa. Saiu cheirando a aloés, e com um pouco de tempo passou a exalar o cheiro de porcos. A dissolução, a insatisfação leva a uma vida dissoluta. E lá, irmãos, lá no mundão velho sem porteira, não tem filhinho de fulano, filhinha de ciclano, não tem. O mundo não tem misericórdia. O mundo é igual uma engrenagem de uma máquina. Se você colocar a mão ali, não são os seus gritos que vai fazer com que a engrenagem pare. Ela vai levar o seu braço. Não há misericórdia lá no mundo. Muitas vezes nós não queremos a repreensão da igreja, ficamos bravos, achamos que o pastor, ou o conselho, ou o irmão, a irmã que ama, está chamando a atenção, está pegando no pé. Louve a Deus se a igreja tem provocado você a reflexão, porque o mundo não faz isso. O mundo expõe, humilha, maltrata, tira o seu recurso. É isso que o mundo faz, a dissolução. Ele dilui, ele gastou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Queridos, outra questão também, que são problemas externos que a família sofre, são as influências religiosas. São as influências religiosas. Nós cremos que a pessoa de Jesus de Nazaré, que Elohim, ele é mais do que religião. Ele é o autor do planeta, é o Senhor de todas as coisas. Jesus é Deus. Nós cremos que existe uma pessoa chamada o Espírito Santo, e essa pessoa é responsável pelo movimento de rotação e translação da terra. Nós cremos que essa pessoa chamada Espírito Santo, é ele que faz com que o salmão faça todos os movimentos para a procriação dele, nas águas mais mornas, se eu não me engano, né? Nós cremos que é o Espírito Santo que dá o tom para a revoada das andorinhas no tempo certo. Que é ele que faz com que um elefante ancião saia de fininho, de pertinho dos outros, para morrer quietinho num canto, porque já o ciclo dele se foi. É ele que faz com que a águia se renove a pena da águia, o bico, as unhas. Nós cremos que tudo isso é muito além de uma religião. Nós cremos que a segunda pessoa da Trindade, Jesus, ele tem um corpo físico igual ao nosso, só que glorificado, que não tem gripe, que não pega Covid, que não tem labirintite, que não envelhece, que não enlouquece, que não se perturba. Nós cremos que ele é o Deus homem, 100% Deus e 100% homem. E nós cremos também que tem um Pai nessa Trindade, e esse Pai,
ele é uma pessoa que não precisa ter um corpo físico para existir. Ele é além, ele é o suprassumo de toda a personalidade. Ele é a essência de tudo que foi criado. Ele é um pai bondoso, nós cremos nisso. E nós ensinamos isso para os nossos filhinhos, não ensinamos? Eles não cantam as musiquinhas que falam disso? Mas quando eles vão para as faculdades, ou quando eles se relacionam com seus amiguinhos, acontece então a influência, as influências externas começam a tomar conta do coraçãozinho delas. E se nós não ensinamos direito, não oramos com nossos filhos, eles serão presa fácil de filosofias religiosas que perturbam. Queridos, até o cristianismo distorcido perturba, sim ou não? Quanto mais essas outras religiões que nem Cristo tem. Os irmãos vão olhar 2 exemplos básicos aqui. O primeiro, exemplo lá de Jezabel. Jezabel, a esposa de Acabe, que nós comentamos ontem, ela patrocinou a religião de Baal em todo Israel. Jezabel fez isso. E ela patrocinou mesmo, a ponto de os servos de Deus ficarem todos escondidos. Lembra que o Senhor fala para Elias, olha, eu separei 7.000 que não se dobraram a Baal. Fique tranquilo. Tem um pessoal que não se dobrou, mas ficou a influência externa da religião de Jezabel tomou conta de todo Israel. Nós temos outro exemplo, que até um está conectado ao outro, que foi o Jeroboão. O Jeroboão, ele foi servo de Salomão, e depois da morte de Salomão, ele foi discutir com o Roboão, o filho de Salomão, e numa conversa com ele, pedindo para que Roboão diminuísse a carga ali, as lutas que eles estavam sofrendo, o povo estava sofrendo, Roboão, ele não teve tato, não foi politicamente viável a conversa dele, digamos assim, e ele disse assim, se o meu pai surrava vocês com chicote, eu vou surrar vocês com escorpiões. Eu vou ser pior do que o meu pai. Isso gerou uma raiva, um ódio em Jeroboão. Jeroboão dividiu, e houve então a divisão das tribos, 10 para lá e 2 para cá, e depois que Jezabel patrocina toda aquela questão do culto a Baal, mas ali o Jeroboão, ele cria um culto ao seu bel prazer. Ele cria um culto, ele cria uma religião hedonista. Percebem, queridos? Prestem atenção nos seus filhos. E aí também vai muito da nossa fraqueza, né, irmãos? Se um crente que fala que é crente, o filho está olhando, mamãe vem tomar Santa Ceia, papai vem tomar Santa Ceia no domingo, e na segunda-feira está com a revistinha do horóscopo, vendo o que o signo está falando, ela está olhando isso aí. Ela está vendo os amuletos, a bagunça religiosa. Um dia está no culto a Deus, louvando a Deus, outro dia está dando um beijo no pé de um santo e acha que está tudo normal, é social, estou fazendo a minha social. Os nossos filhos estão vendo, e isso vai fragmentar a mente dos nossos filhos, e eles vão ficar expostos religiosamente, e como eu disse, essas religiões perturbam. Exposição da família. E eu deixei por último aqui, queridos, as influências ideológicas. As influências ideológicas. Há um pouco tempo, quando a gente falava de influência ideológica, as pessoas partiam para a teoria da conspiração, né? A gente começava a falar que tinha um movimento, esse pastor aí crê na teoria da conspiração. Esse pastor acha que todo mundo está conspirando contra a igreja. Irmãos, não precisa, a Bíblia mostra. É só olhar aquela imagem lá de Apocalipse, do dragão que abre a sua boca e solta as águas contra a mulher. Ali é um símbolo de Satanás lançando o mundo contra a igreja. Impulsionando o mundo contra a igreja. E se você faz parte da igreja, eu faço parte da igreja, nós estamos sendo atacados todo dia, confrontados todo dia, por ideologias, por pensamentos que querem destruir a pessoa do nosso Deus, querem tirar Deus da história. Vocês lembram que eu falei no início da família, o povo de Deus ali da diáspora, qual era a cultura deles? A cultura judaico-cristã. Essa é a cultura da Bíblia, irmãos. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Qual é o padrão de família que está revelado na Bíblia? Um para cada um homem e uma mulher,
num relacionamento sólido, com certidão. É assim, um relacionamento monogâmico, onde os dois vivem para glorificar o nome do Senhor. Qualquer tentativa de gerar um outro tipo de família ou são ideologias que querem desfazer, destruir, e estão entrando sorrateiramente na mente dos crentes. E detalhe, nós, cristãos protestantes, caímos numa cilada, porque nós pregamos e ensinamos, inclusive é uma promessa dos pais quando vêm aqui para batizar os filhos, é que eles devem ensinar as ciências humanas, não é? Ensinar a ler e escrever para que a criança saiba interpretar texto, tenha condições de ler, mas também é uma faca de dois gumes. Porque por nós provocarmos muito e achamos que isso é uma bênção, a questão da intelectualidade, mas pode surgir uma arrogância intelectual no meio dos crentes reformados. E os crentes reformados podem cair num problema sério, que foi a porta de entrada nas igrejas para a destruição e dissolução das igrejas. E eu vou falar para os irmãos qual é. Enquanto o mundo estava vivendo o renascentismo, que foi muito bom, revolução industrial, estava surgindo na igreja um outro método de interpretar a Bíblia. Porque nós, crentes reformados, temos um método de interpretação bíblica chamado de o método histórico-gramatical. Grave isso, tá bom? Isso é muito importante. O que significa esse método histórico-gramatical? Quando nós vamos interpretar a palavra de Deus, nós abordamos o HGAB, História, Geografia e Arqueologia Bíblica, e abordamos a gramática do texto. Descobrimos qual é a estrutura sintática do texto. Descobrimos as palavras-chave do texto. Fazemos o que nós chamamos de Sitzenleben, a situação da época. E aí nós extraímos aquela mensagem pura, sem querer inventar alguma coisa. É a pura mensagem, palavra de Deus lançada para a igreja atual. Até a época da Revolução Industrial era assim que se interpretava a Bíblia. Já tinha alguns desvios, que era um método alegórico e tudo mais, mas os reformados interpretavam a Bíblia desse jeito. Aí vem um outro método, chamado método histórico-crítico, que deu origem a gente chama de teologia da libertação, ao liberalismo teológico, que começou a criticar a Bíblia, não criticar no sentido de conversar sobre o assunto, mas de pegar e falar, peraí, não é bem assim. Não é bem assim, o que está falando aqui? Se aqui a Bíblia proíbe? Não é, o tal do não é bem assim. Não é bem desse jeito. Tem muitas coisas na Bíblia, queridos, que elas não se aplicam mais o modus operandi, mas a essência da ideia é totalmente aplicável. A ideia é totalmente aplicável. E esse método histórico-crítico, ele começou a criticar, começou a colocar a Bíblia no mesmo nível de outras religiões, de outros pensamentos. Aí surge, para mim, não tenho dúvidas nenhuma, o maior poder anticristo desse planeta surgiu nas escritas de Karl Marx, nas obras de Karl Marx. E aí, por causa disso, ele lança a sua ideia e fica muito claro nas suas obras. Você deve destruir o sistema de família judaico-cristão. Desfaça esse tipo de família e você reconstrói a sociedade. E nesse ponto, então, o maior ataque externo a nossa geração está experimentando. Até mesmo cristãos com boas intenções, e lembrando, cristãos reformados são muito mais propensos a cair nesse erro. Os irmãos pentecostais, mais tradicionais, eles são ressabiadíssimos com essas novidades. Mas o cristão reformado dá uma flertada lá nas trevas, nas sombras, por causa da intelectualidade, porque, não que os irmãos pentecostais não sejam, mas o cristão reformado, ele reclama isso. Ele traz como bandeira a intelectualidade. E então cai num grande erro de abrir concessões. E aí você perde a sua família, perde os seus filhinhos. Criticamos tanto os nossos irmãos pentecostais, mais tradicionais, e nós, crentes reformados, estamos muito mais estamos mais na corda bamba do que eles. Por quê, queridos? Porque nós conversamos com o liberalismo, chama de liberalismo filosófico, experimentamos,
as coisas e os nossos filhos se tornam ratos de laboratório. Começamos a fazer teste com os nossos filhos. Será que, não, o pessoal fala que se tirar isso do meu filho, se ele viver essa realidade, está tudo bem, o que importa, ele está bem. Queridos, nós começamos a fazer experiência com eles e não dá para voltar ao jogo. Você não está jogando videogame. Seus filhos não são substituíveis como ratos de laboratórios. Se é que eles também são. Só perguntar para uma criança se ela acha que um ratinho branquinho, fofinho, bonitinho é substituível. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos deixando eles pagarem para ver. Estamos deixando eles experimentarem coisas que eles jamais deveriam experimentar, que eles não precisam experimentar. Nós estamos deixando com que eles vivam coisas que eles jamais deveriam viver. E aí, queridos, eu termino dizendo, nossa família, ela terá influências externas. Isso é fato. De uma forma ou de outra, ela será influenciada externamente. Mas somente uma influência externa é segura para a família. Sabe qual? A influência da igreja. Somente a influência de uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus, séria com as escrituras, uma igreja espiritual, ela pode abençoar a sua família. A única influência externa que pode ser bênção para a sua família é a igreja. Amém, irmãos? E eu vou dizer para você como que a família influencia a igreja. Exemplo, escola dominical. Eu não imaginava que eu ia ser aluno da escola dominical. Nunca. Vocês, crianças pequenininhos aqui, vocês tiveram chance de fazer parte da classinha, né? De ir, acho que Paulo também, né? Paulo também teve a chance. Quem mais aí que foi aluninho da classe Cordeirinhos? Olha lá, os Cordeirinhos ali. Tudo, olha que gracinha, que bênção. Foi, Ezequiel? Não foi? Fartava? Mas como adolescente foi, não foi? Não também? Rapaz. Quem mais que teve a chance de ser aluno de uma escola dominical aqui quando criança? Ângela, Dani, usava o flanelógrafo. Pipoquinha no final, aquela bênção, aquele todinho quente no final da aula. Graças a Deus que as minhas filhas estão tendo essa condição, que os seus filhos estão tendo essa condição. Glórias a Deus por isso. E muda o nosso comportamento, irmãos. Não tinha escola dominical? Depois que foi plantada a escola dominical. Rapaz, sentia, olha só isso aqui, tá vendo? Não tem jeito, cara. Está provocando, né? Mas vocês percebem, irmãos? Deixa a igreja influenciar a sua família. Olha, chegue num ponto de você olhar para os feriados prolongados e falar assim, nossa, tem um feriadão bom aqui, meu. Mas deixa eu ver o que a minha igreja está pensando de fazer. O que será que vai ter na Páscoa? Será que a igreja vai fazer alguma coisa na Páscoa? Imagine que não, né? Espera aí, tem um feriado aqui, mas eu vou organizar os meus feriados. Eu tenho vários feriados. Alguns eu não vou abrir mão. Eu vou ver o que a minha igreja está pensando. Olha, o que é mais importante para mim? Descansar no domingo de manhã até mais tarde ou mudar essa agenda? Eu acordo pela manhã, venho para a escola dominical, como aquela comidinha deliciosa de domingo e à tarde aquele soninho gospel, power, mega, e depois eu venho para o culto. Deixe a igreja influenciar a sua família. Temos revista de escola dominical sobrando ali. Tem mais lá embaixo, especialmente os adolescentes. Tem um monte de revistas de adolescentes ali. Semana de oração. Deixa a igreja influenciar você. Ouça, por mais que às vezes o assunto é indigesto, por mais que às vezes bate de frente com a gente, mas louvado seja Deus, porque leais estão as feridas feitas pelos que amam. E a igreja de Cristo ama as famílias. E ela é agente de cura para as famílias. Eu quero encerrar, irmãos, lendo Efésios, capítulo 6. Capítulo 6 de Efésios. Versículo 10 a 16.
como eu iniciei lendo 1 Pedro dizendo que existe ali um inimigo rondando as nossas famílias. Eu termino agora falando como lutar contra isso. Como nós devemos lutar contra esses movimentos externos que querem minar o nosso relacionamento com os nossos filhos, os relacionamentos conjugais. Propor para sua mente que o mais fácil é largar o filho com a filha. Ai, minha filha, se eu tirar o celular dela, ela vai espumar a boca, vai convulsionar. Paciência. Leva para o médico, leva para o UPA. Mas não deixe o diabo falar para você que o mais fácil é você abandonar as coisas. Abandonar o filho, abandonar a esposa, abandonar o esposo. Não. São sofismas, são verdades, são mentiras no invólucro de verdade para enganar a mim e a você. Capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Vamos ler todos juntos, queridos, até o versículo 16. Melhor, até o versículo 18. Vamos ler todos nós. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está aí, irmãos, é assim que nós vamos combater as influências externas negativas contra as nossas famílias. Não entregue sua família de bandeja para o diabo. Não se entregue para esse mundo tenebroso, para as hostes espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Brigue por sua família. Se você não brigar por sua família, ninguém vai brigar. Brigue, mas brigue até o último suspiro. Quem sabe, no último suspiro haja um milagre e o Senhor faça tudo voltar como era antes. Amém, querido? Amém, meu irmão, minha irmã? Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, vocês que estão participando aqui pelo Facebook, Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu digo que lá no nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana de Registro, daqui a pouquinho esse vídeo estará lá. Te convido a compartilhar os vídeos também com seus amigos. E nesse momento, também nós vamos orar aqui, vamos nos ajoelhar e orar na presença do Senhor aqui. Ore também por sua família. Veja quais são as influências externas, as ideologias que estão tentando fragmentar e diluir a sua família. Veja se você não está expondo a sua família ao perigo nessa sociedade tão maligna e sem misericórdia. Quem tem sido a influência dos seus filhos? Faça isso, ore também. Nós vamos encerrar aqui a transmissão, mas você pode fazer isso na sua casa. Deus abençoe, fique com Deus e até amanhã. Até amanhã nós vamos falar das questões dos recursos da família. Onde está, qual é a importância do recurso financeiro na nossa família? Deus abençoe.